Senadora Vanessa, hoje iniciamos mais uma etapa desse processo que visa usurpar o mandato de uma presidenta legitimamente eleita, sem que contra ela pese nenhuma acusação de crimes. Ao contrário, diga-se de passagem, do que acontece com grande parte de seus julgadores. Final de semana prolongado e, como já tem se tornado rotina, mais uma vez, muito disse-me-disse pelos jornais, a mídia golpista que tem assumido um verdadeiro papel de partido de oposição. O fato é que a oposição e ministros do Supremo Tribunal Federal vieram a público nesse fim de semana criticar a presidenta Dilma, fazendo discursos alarmistas, adiantando que ela iria denunciar da tribuna da ONU o golpe em curso no Brasil. No entanto, não foi isso o que aconteceu, muito pelo contrário. A fala da presidenta Dilma na ONU foi digna de uma estadista, esperançosa de que a democracia vai prevalecer nesse processo injusto e ilegítimo a que ela está sendo submetida. Portanto, quando a oposição viu que a presidenta não fez o discurso que eles esperavam, mais uma vez, eles insistem naquela narrativa de que, na verdade, não é golpe, que, na verdade, é um pedido de impeachment previsto na Constituição, como se nós tivéssemos discordância no tocante a isso. Não temos nenhuma discordância. Claro que o pedido de impeachment está na Constituição, todos nós sabemos disso. Agora, um pedido de impeachment sem base legal, sem fundamentação jurídica, na medida em que não atende ao próprio comando constitucional, quando não há, de maneira nenhuma, comprovação de crime de responsabilidade direta da presidenta, é por isso que nós afirmamos e vamos continuar sempre afirmando. Um pedido de impeachment nessas circunstâncias não passa de um golpe, ou seja, um golpe, portanto, travestido de impeachment. A presidenta quer ainda aqui adiantar que ela foi elegante ao falar das dificuldades pelas quais o país passa e de sua confiança de que a população brasileira saberá evitar retrocessos. Ela foi sutil, mas parece que alguns não entendem essa forma de elegância. Por outro lado, a imprensa internacional não se deixou enganar. Para os grandes jornais de boa parte do mundo, acontece no país o que a nossa imprensa tradicional teima em negar. Impeachment sem crime de responsabilidade é golpe. E é por isso, senhoras e senhores, que consideramos extremamente importante o papel do Senado nesse exato momento. Logo mais, na sessão de hoje ainda, nós vamos dar início aqui à instalação da comissão, que terá como objetivo avaliar se devemos ou não dar prosseguimento a esse processo. Aqui, senhoras e senhores, não podemos mais nos ater apenas aos ritos processuais. Claro que temos que respeitar os ritos do processo, e aqui no Senado não tenho nenhuma dúvida de que isso será respeitado, mas nesta casa temos que analisar fundamentalmente o mérito do processo. E aí, ao analisar o mérito do processo, confiantes de que nós estamos, de que não há comprovação de crime de responsabilidade direta por parte da presidenta, que nós entendemos que o caminho
né, justo a ser adotado pelo Senado Federal deveria ser de corrigir o equívoco histórico, jurídico, político e constitucional que a Câmara dos Deputados adotou quando aprovou a admissibilidade do processo. Quero ainda dizer, senhora presidente, que no último fim de semana escutamos alguns ministros do Supremo Tribunal Federal dando declarações políticas sobre o processo de impeachment. Tais ministros e ex-ministros rebatem as denúncias de golpe, dizendo reiteradamente que o processo destinado a apurar a responsabilidade da presidenta respeitou todas as fórmulas estabelecidas na Constituição. Faço minhas aqui as palavras do colunista da Folha de São Paulo, Jânio de Freitas, ao lembrar que, abre aspas, o golpe não está na forma, está na essência, no argumento, que apenas se vale da forma. E este argumento consiste em, de repente, considerar crime para efetivar o impeachment, uma prática financeira aceita nos governos anteriores e em atuais governos de estados, as chamadas pedaladas, diz o colunista Jânio de Freitas, um casuísmo, portanto, um expediente oportunista, fecha aspas. Quero ainda aqui também, senhora presidente, trazer para reflexão nesta tarde o artigo do cientista político Vanderlei Guilherme dos Santos, artigo intitulado A Grande Dúvida Constitucional de que o Supremo Fugirá. E nesse artigo, o cientista político Vanderlei Guilherme dos Santos alerta para o fato de que aqueles que defendem o impeachment sem dispor de argumentos buscam desesperadamente forjar evidências de que a presidenta teria cometido crime de responsabilidade, pois, sem isso, não há justa causa para o impedimento. Diz o articulista Vanderlei Guilherme dos Santos, abre aspas, dirão todos os ministros do Supremo, ou a maioria esmagadora deles, que o rito foi respeitado e não lhes cabe apreciar o mérito da decisão congressual. O dedo do demônio golpista está precisamente neste detalhe. Pode ser difícil encontrar fissura nos trâmites adotados pelo presidente da Câmara dos Deputados, e não tenho segurança para julgar se é ilegal um réu de processo no Supremo presidir a votação de um pedido de impedimento da presidenta da República, ademais de réu, ele próprio, declarado inimigo político dela. Prossegue o cientista Vanderlei Guilherme dos Santos. Mas a lisura do rito tem sido reivindicada até com obsequiosa cautela, não obstante os espasmos alucinados que a TV registrou. O atentado ao contrato social básico é outro, de cujo exame o Supremo fugirá como lebre. Cabe a qualquer maioria interpretar como lhe convier a forma de aplicar preceitos constitucionais. O rito pode criar o objeto a que se aplica. Se 2/3 da Câmara dos Deputados decidirem que as contas do atual presidente da Casa não são contas e que a Suíça não existe, vale a anistia com que pretendem presenteá-lo? Pergunta o cientista Vanderlei Guilherme dos Santos. Se valer, para que serve um Supremo Tribunal Federal? Qualquer decisão majoritária seria constitucional. Esta é a mácula do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. O rito criou o crime a ser punido. Vale? Não devia, pois a verdade de juízos de existência não é matéria plebiscitária, é matéria jurídica, de lógica e da fé contratual que funda as sociedades. Mas os eminentes ministros vão fingir que ela não existe? A seriedade das instituições republicanas se dilui no despudor de um legislador
que está sendo dado, tá ok? A seriedade das instituições republicanas se dilui no despudor de um legislativo que convive com a propaganda da tortura e na prolixidade capciosa dos tribunais de justiça. A República se esfarela e o amanhã promete ser violento. Fecha aspas, Vanderlei Guilherme dos Santos. Mas, senhoras e senhores, eu quero aqui, senadora Vanessa, dizer que eu não perdi a esperança, nem muito menos a confiança de que esta casa, o Senado, vai saber agir com a sabedoria exigida para aqueles que compõem a Câmara Alta. Estou certa de que aqui saberemos barrar esse processo simplesmente porque reconhecemos que, apesar de respeitado o rito, não se pode condenar ninguém por um crime que ela não cometeu. E não se engane aqueles e aquelas que estão dispostos a apear do poder de qualquer forma a presidenta legitimamente eleita. Vamos aos fatos. Pesquisa do IBOP divulgada ontem mostrou dados significativos. Apenas 8% dos entrevistados acreditam que o impeachment da presidenta Dilma com a posse do vice Michel Temer seria a melhor forma para superar a crise política. Ao mesmo tempo, 25% dos entrevistados avaliam que Dilma deveria ficar onde está, seja porque acham que ela fez uma boa gestão, seja porque topariam um novo pacto entre governo e oposição. Isso demonstra, senhoras e senhores senadores, que não será fácil tirar do poder, rasgando a Constituição, violando a democracia, assassinando a soberania popular, desrespeitando o voto secreto, universal e legítimo de 54 milhões de eleitores e eleitoras que elegeram Dilma Rousseff. Isso tudo demonstra que não será tão fácil tirar, portanto, do poder uma presidenta eleita para que essa cadeira seja ocupada por alguém que não foi eleito para assumir os destinos do país na condição de presidente. E mais ainda, uma cadeira vir a ser ocupada por alguém que, infelizmente, não se ateve à liturgia do seu cargo enquanto vice-presidente e passou a fazer exatamente o papel de conspirador, tendo como parceiro o réu, Eduardo Cunha, o presidente da Câmara, e a oposição conservadora, derrotada, que até hoje não se conformou com o resultado das eleições e, desde outubro de 2014, trama exatamente esse golpe contra a democracia, buscando exatamente um atalho para chegar ao poder. Mas eu quero dizer, senhora presidente, que a população continua reagindo. E isso nós estamos vendo nas diversas manifestações que se sucederam por todo o país durante o final de semana prolongado. Estão acontecendo manifestações espontâneas em defesa da democracia e do cumprimento do mandato da presidenta Dilma, para o qual ela foi legitimamente eleita. O último fim de semana foi marcado por escrachos pacíficos de iniciativas do Levante Popular da Juventude, por exemplo, na frente da casa do deputado Bolsonaro, do vice-presidente Michel Temer, piquenique e ato na Avenida Paulista, com a presença de famílias, painel humano no gramado do Congresso Nacional para denunciar o golpe, enfim, são as manifestações de artistas, mulheres, que se negam a aceitar que lugar de mulher é apenas no lar, isso apenas para citar algumas. Termino, senhora presidente, dizendo que desde o início nós colocamos que Quero só dizer que, desde o início, nós colocamos aqui que não haveria golpe sem resistência e sem luta. E o final de semana, mais uma vez, demonstrou que a juventude, as mulheres, os artistas, os trabalhadores, os setores médios, enfim, final de semana, mais uma vez, demonstrou que
a maioria da sociedade brasileira continua, né, se mobilizando. A frente, tanto Brasil Popular como a frente Povo Sem Medo, estão realizando vários encontros e uma grande manifestação contra o golpe está sendo já preparada e convocada para o dia 1º de maio, o Dia do Trabalhador. Portanto, senhora presidente, terminamos aqui dizendo não só da nossa confiança, mas da nossa esperança que a soberania popular vai ser respeitada e que esse pedido de impeachment, esse golpe travestido de pedido de impeachment, não passará no Senado. Nós vamos derrotar no Senado e vamos derrotar nas ruas.